E aí, pessoal, eu sou o Gabriel, monitor de design gráfico do curso de design da FURB. E eu sou o João Pedro, também sou acadêmico do curso de design da FURB. E hoje a gente vai estar fazendo a oficina de lettering do Interação FURB 2020. Então sejam bem-vindos. Para iniciar, vamos ver os básicos do lettering. Então, o que seria o lettering, né? O lettering consiste no desenho de letras para alguma finalidade. E apesar dele conseguir, em tese, imitar a caligrafia, né, ele não é considerado tal, porque a caligrafia seria a escrita. Já o lettering seria o desenho de umas letras diferentes. Então aqui como a gente pode ver, o desenho das letras, que não necessariamente são alfabetos, são uma escrita, mas sim são meros desenhos de letras. E como pode ser usado o lettering, né? Ele pode ser utilizado tanto na criação de logotipos, na pintura de sinalização, que você vê na parede, em pôsteres, frases Em para camisetas, camiseta, geralmente cadernos. se vê dessa forma. E como a gente pode ver aqui do lado, a gente tem o logotipo da Coca-Cola e ele não é feito com nenhuma fonte e nem escrito. Ele foi todo desenhado letra por letra. Então isso é tudo desenhado de uma maneira específica para que fique personalizado para a marca, né? E para que tenha um controle maior sobre cada letra e como ela é desenhada certinho. Então, seguindo o mesmo exemplo ali da Coca-Cola, a gente tem esses outros letterings diferentes, que a gente pode ver que as letras são trabalhadas, elas foram desenhadas uma por uma, e cada um tem sua personalidade e não são uma escrita em si, né? Seriam desenhos de letras. Não é uma fonte, né? Isso que é Isso. bacana. E como a gente pode ver no próximo exemplo, não precisa ser necessariamente cursivo ou script, né? Aqui a gente pode ver, não tem nenhuma cursiva nem script e mesmo assim é lettering. Todas essas letras foram desenhadas à mão, uma por uma, né? Com ajustes finos e tudo mais, justamente para ter um controle absoluto e uma personalização muito interessante para dar essa personalidade para esse logotipo, né? No caso. Então, como é que vai ser a oficina? Hoje a gente vai aprender justamente a fazer o lettering básico, utilizando ferramentas práticas que a gente pode encontrar dentro de casa, né? A gente vai basicamente simular a caneta de ponta chata, né? Essa caneta paralela que a gente chama, que tem uma tinta. A gente vai simular com coisas que a gente tem em casa. Então, esse aqui seria mais ou menos como ficariam as letras com aquele tipo de caneta e a gente vai utilizar uma guia como base para poder simular esses efeitos, tanto das minúsculas quanto das maiúsculas. Então, como que a gente vai fazer a oficina? Né? Junto do vídeo vai ter um arquivo anexado para vocês baixarem e utilizarem as guias. Depois vocês vão precisar de dois lápis e algo para amarrar eles. Então, vamos lá. Então, para iniciar, a gente tem aqui esses gabaritos, que para ficar mais fácil a gente colocou em folhas A4, que eles seriam originalmente em folha A3, por isso talvez tenha alguma diferença no gabarito. E agora vamos preparar o material. A gente vai ter os dois lápis e um elástico. Aí vocês vão prender os dois lápis com o elástico. Ó, lembrando de ver ali em cima, ó, já segue no Insta lá, @designfurb, para Aqui, ó. ficar atento aí, os caras postam bastante coisa legal. E um cuidado que vocês têm que ter é que as pontas fiquem paralelas uma com a outra, certo? Para iniciar nossa atividade, vocês vão ter essa folha aqui de base e aqui no canto tem um gabarito onde vocês vão utilizar para ver a angulatura do lápis, certo? Tendo isso, vocês seguram o lápis e colocam ele naquela angulatura por cima dessas linhas de base aqui. E depois, seguindo as flechinhas, é só descer. Isso é justamente para a gente imitar aquela caneta paralela, né? Tem os dois lápis e daí eles vão formar, depois se a gente preencher no meio, né? Eles vão formar como se fosse aquele risco paralelo que faz a caneta.
Por isso que a gente não muda o ângulo também, porque daí fica com esse desenho específico que tem diferenças entre fino e grosso, né? Como o Gabriel está mostrando agora, está até pintando dentro. Aqui, o que o João comentou do preenchimento da fonte, né? Aqui nós temos a circular também. É o mesmo esquema. Confere a angulatura, coloca ela nos pontos guia e sempre segue a flechinha. A nossa tendência é de virar a mão, né, para virar mudar o ângulo, né? Mas isso a gente tem que ir contra o instinto e deixar a mão paradinha e fazer no mesmo ângulo que fica show de bola. Isso, o ideal é que você não encoste essa parte da mão na mesa e que mexa o ombro para desenhar. Aí aqui o mesmo esquema. É só pintar. O Gabriel não está seguindo necessariamente a linha que tem lá em cima do ângulo, porque ele já está vendo os pontinhos, né, as bolinhas e as flechinhas que já estão da maneira certa para colocar o lápis, né? Então você pode fazer Exatamente. das duas maneiras. Aí aqui nós temos também o quadrado e a letra L para testar e treinarem. E também tem essas linhas de sobra caso queiram continuar treinando, né? Antes de partir para o alfabeto em Aquela si. terceira é a mais difícil, hein, para começar a treinar, que tem a curva. É, Tem a que gente treinar bastante. recomenda que sempre siga-se essa ordem, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E agora começando as letras minúsculas, né? Novamente, conferir a angulação e seguir as flechinhas. Aí aqui a gente pode ver melhor o preenchimento formando a letra, Também né? pode perceber que a gente constrói a letra com mais de um movimento, não é um movimento só que a gente escreve a letra inteira. A gente faz por exemplo, no B ali, o que o Gabriel vai fazer. Isso, Ele ele, vai puxar um de cima para baixo e depois outra que faz a barriga, né? Então são 2 a 3 movimentos até para fazer aquela finalização em cima. exatamente. Elas não são contínuas, né? É que, na verdade, com o lápis a gente até conseguiria fazer elas contínuas, mas com a caneta, por ser de tinta, levar ela para cima não sairia a tinta, né? A gente teria que sempre puxar a tinta. Fica trancando no papel e fica aqueles marcadinhos assim. Ó, sempre puxando, seguindo as setinhas. Claro que no começo as letras não vão ficar perfeitas, né? Aqui também não tá ficando tão perfeito, mas isso é prática. Com o tempo as letras melhoram, vão saindo mais rápido. É só treino, treino e treino. Aqui a gente também tem as maiúsculas, que eu vou fazer algumas Seguem para o mesmo vocês, princípio, né? que De vários seguem movimentos. exatamente esse mesmo princípio, com vários movimentos, sempre seguindo essas linhas, descendo e indo para a direita. Lembrando de conferir a angulação, que isso faz muita diferença. Até quando for conferir a angulação, deixa o papel parado na mesa. Aqui a gente bota só para mostrar na câmera, né? Porque senão não tem como a gente demonstrar para vocês. Mas deixa ele sempre de uma forma reta na mesa de vocês. E daí coloca o lápis em cima, certinho, vê o ângulo e traz aquele mesmo ângulo para cima das letras.
Geralmente nesse momento a gente conversa com vocês perguntando o que que acha, o que que pensam do curso, esse tipo de coisa. Mas nesse ano é um ano diferente, né? Então estamos assim mediados por tecnologia. E aqui ficou mais ou menos a letra A. Como eu expliquei para vocês, o gabarito não. Ele é para uma folha A3, ele é um pouquinho maior. E por isso vai ter um pouco a diferença com a própria linha guia, né? Mas não se preocupem. É para treino mesmo, é como para servir de base, né? Tu vai usar essa folha 4 que geralmente a gente tem em casa para como base. Isso, e é mais também para vocês conhecerem um pouco das coisas que nós fazemos no curso, né? No curso até é interessante, como o Gabriel falou da disciplina de tipografia, a gente não só aprende a fazer lettering, a gente aprende a construir a nossa própria caneta paralela, utilizando materiais que a gente tem em casa, que é muito legal. E tu pode guardar ela ainda depois, é bem interessante. E a gente também faz a nossa própria fonte no final do semestre, né? Que é bem legal também. Para digitar no computador normal, a gente constrói ela no papel, né? E leva ela para o computador. E aprende todos os processos básicos manuais e digitais. Então é bem legal na tipografia, né? E uma coisa também muito interessante é que a gente sempre tem uma interdisciplinaridade, né? A gente compartilha conhecimento que a gente aprende em uma matéria com a outra, tanto no que a gente viu ali em logotipos, que a gente tem essa matéria junto com a de tipografia, que a gente pode acabar utilizando técnicas que a gente viu em uma para aplicar em outra, né? Isso sempre, a gente vai agregando as matérias para utilizar entre projetos, isso é bem interessante. Ó, o que eu havia falado, a caneta, olha só que interessante, a gente fez essa caneta, eu guardei ela até hoje, com hashi, com uma latinha de alumínio, né? Latinha de alumínio, aquela tá um pouco suja de tinta nanquim, porque a gente pinga ela na nanquim, e fita isolante. Então, com coisas assim bem baratas, a gente fez uma caneta daquelas paralela e ela funciona muito bem. Ela retém a tinta aqui no meio, né? Que tem o alumínio, e a E gente faz uma bela de uma é, bagunça. bastante. E agora vocês têm essa folha aqui, que ela tá sem nada, né? Só com as linhas de base. Que se vocês quiserem treinar, escrever o próprio nome, fazer coisas diferentes e postarem no Instagram marcando o Design Furb, é só vocês utilizarem o gabarito que a gente fez aqui antes e iniciar. Eu vou escrever aqui meu nome. Lembrando de tentar sempre fazer o mais próximo possível do gabarito que a gente fez, respeitando aquela angulação, certo? Isso, justamente que a gente está simulando este alfabeto, né? Não quer dizer que você sempre vai utilizar dessas mesmas letras dessa mesma forma, né? É, exatamente. Mas nesse exercício é interessante. Esse seria um jeito de fazer, né? Mudando a angulatura, fazendo diferente, você vai ter outro tipo de fonte com outro resultado, né? Tem horas assim que o lápis vai falhar, mas é, é normal. Geralmente tem que ficar apontando eles o tempo todo, porque um vai desnivelando o outro, e daí tem que ficar apertando o elástico, mas é tranquilo.
Então depois, se quiserem preencher, é basicamente isso. Igual a gente havia mostrado antes. Eu não vou preencher todas para não tomar muito tempo, né? Que nosso tempo é um pouco Uhum. limitado. E Mas é a ideia é essa, daí vocês fazem em casa e tira uma foto da hora, coloca lá no Instagram de vocês, pode ser no Stories, pode ser no feed, marca o Design Furb e a gente vai postar lá no Story a gente e vai vai ser bem repostar legal. e a gente espera ver todos em breve, né? No semestre que vem. É. E espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Então, é isso E aí, galera. Esperamos é vocês isso ano que aí. vem, seja mediado por tecnologia ou não. Vamos esperar que seja que dê o melhor, né, ano que vem. E é isso aí, galera. Isso aí. Valeu, muito obrigado.